queridos companheiros, boa noite. E permaneça conosco a paz que vem de Deus. Eu gostaria que vocês, nesse momento, recorressem à memória e olhassem a imagem da família de vocês nas fotos que, por certo, vocês conservam em casa. Provavelmente muitos de vocês têm fotos, assim, dos bisavós e os seus filhos. Se não tem, lembre aí da foto dos avós com os seus filhos. Agora lembrem dos pais de vocês e vocês nessa foto. E aqueles que já constituíram a sua própria família, que pensem, né, agora nessa quarta geração, como é a família de vocês. Né? Vocês com o companheiro, a companheira, os filhos, família reconstituída, família monoparental, família homoafetiva. Como é a foto da família de vocês nesse momento? Observem que essa é uma forma de percebermos a extraordinária mudança que ocorreu na formação das famílias nas últimas décadas. Mas para entendermos essas transformações, nós vamos recuar um pouco mais no tempo, mais exatamente ali quando ocorria o Renascimento até o século XVIII. Nós vamos identificar essa família como a família pré-moderna. Para os historiadores, essa família é identificada como família extensa. Era uma família, por certo, muito diferente dessa família dos nossos álbuns, né? Essa família era constituída pelos bisavós, avós, filhos, né, netos, enfim, várias gerações habitando o mesmo espaço. Então, daí a ideia de família extensa, considerando não só o aspecto de que, naquele momento histórico, as famílias eram prolíferas, né, mas também o fato de que essas gerações conviviam sob o mesmo teto. Nós vamos destacar alguns aspectos, assim, muito rapidamente, só para servir para a construção do nosso raciocínio. Então, ali nós tínhamos a figura de pessoas mais velhas. Qual era a posição das pessoas mais velhas nessa família até o século XVIII? De suma importância. Eram os membros mais importantes da família, porque eles eram os repositários da história, né, da família, da memória da família. Eles não só tinham a história da família, mas eles também eram repositários, né, da experiência de vida, de sabedoria, e por isso orientava, servia como instrumento de orientação daquela parentela que estava sob o mesmo teto. Então vamos para o outro extremo, o profundo respeito à veneração por idoso. E qual era a situação das crianças nesse momento histórico? As crianças eram percebidas como adultos em miniatura. Desde o ponto de vista ontológico, não existia diferenças entre adultos e crianças. Eles eram percebidos da mesma forma, né? Então, elas não tinham, né, esse cuidado que nós temos hoje com relação à educação dos nossos filhos, uma vez que elas eram percebidos praticamente assim. Eram adultos em miniatura. Aí nós temos também que destacar o papel da mulher. A mulher era vista como reprodutora. Nós não estamos trazendo o título de mãe, né? Evidentemente que como reprodutora ela tinha esse papel dentro da sociedade, ela era mãe, mas não tinha esse papel de educadora, né, que nós vamos ter a partir dessa transformação no século XVIII. Então, em traços breves, esse é o retrato da família do século até o século XVIII, da Renascença até o século XVIII. Vamos buscar agora a família moderna. Essa família se estabelece a partir do momento em que nós temos a Revolução Francesa. Essa revolução foi extraordinária em todos os sentidos. E ela traz como princípio fundamental, que é tão sagrado para todos nós, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, esse postulado, ele vai estar presente na formação e na estruturação da família pós-Revolução Francesa.
Nós vamos agora trazer a composição dessa família. Os historiadores a identificam como a família nuclear burguesa. Ela é bem próxima da família que nós temos hoje, né? Essa família nuclear burguesa agora ganhou um tamanho menor, porque tão somente os pais e os filhos habitam no mesmo lar, né? Então, é uma família mais compacta, é uma família diminuta. No que pese, né, os filhos serem em grande número, né? Isso porque nós não tínhamos realizado ainda a Revolução Sanitária, daí a necessidade de muitos filhos para que houvesse a perpetuação da própria família. Vejamos qual era o papel do idoso. Nenhum. Nós vamos ver que a partir desse momento histórico ocorreu o que nós podemos identificar como morte social do idoso, né? Ele passa a ser, a partir desse momento, vai mudar um pouco a partir dos anos 60 do século passado, mas ele passa a ser um estorvo, ele passa a ser um peso do ponto de vista econômico, né? Então ele perde aquela postura de depositário da sabedoria, ele perde a ascendência sobre a família, deixa de ser a referência e passa a ser visto meramente como um peso econômico, né? Eu não me furto, nunca me furto de quando falo do papel do idoso a partir desse momento histórico, de reproduzir uma pergunta, porque no que pese as mudanças que ocorreram mais recentemente, nós temos o papel assim secundário, né, dos idosos em nossa família. Lamentavelmente, isso é fato em uma grande parcela das famílias que nós temos hoje. Então, Milor Fernandes, em um artigo memorável, ele coloca em uma página inteira de revista uma pergunta. De um lado ele fez um artigo compacto, na outra página ele fez só uma pergunta, e eu gostaria de incomodá-los nesse momento, reproduzindo a pergunta de Milor Fernandes. Me respondam rapidinho, como é que um pai e uma mãe conseguem cuidar de tantos filhos, e tantos filhos não conseguem cuidar de um pai e de uma mãe? Eu vou reproduzir a pergunta, porque a minha proposta é incomodar. Me responda rapidinho, como é que um pai e uma mãe conseguem cuidar de tantos filhos, e tantos filhos não conseguem cuidar de um pai e de uma mãe? Eu, inclusive, a título de aprofundar a reflexão, eu gostaria de rogar uma praga, né? A minha praga pega, viu, gente? É boa para danar. Eu gostaria que todos vocês tivessem vida longa. Não há melhor forma de refletirmos sobre o idoso na sociedade odierna do que pensarmos que nós chegaremos lá, né? Há uma necessidade de refletirmos, porque há uma necessidade de mudança de postura. A criança. Veja o papel da criança nessa nova família que se forma a partir da Revolução Francesa. A criança passa a ser o centro da família. Não na forma, como nós temos a partir dos anos 60, né, que promove essa grande revolução na família, mas a criança passa a ser o foco exatamente no sentido de que a ela caberia o futuro. Então, o que nós temos ali, na verdade, é uma profunda mudança política com o surgimento do Estado-nação. Então, para garantir o poder, era necessário qualificar, né, as futuras gerações, para consolidar esse Estado-nação e o poder exercido em um território. Então, há um diálogo entre a formação da família, a estruturação da família e a organização política de então. Então, o que nós vamos perceber é que a criança, ela passa a receber, né, uma atenção especial, porque ela simboliza ali o futuro da nação e o futuro da própria família, no que concerne que aquela criança vai ser, assim, digamos, o realizador dos sonhos. Então, os sonhos do pai herói, que não conseguiu se realizar como tal, ele deposita agora na figura do filho, de forma emblemática. A mãe, imaginando a vinda do príncipe, transforma a sua filha naquela que vai realizar o sonho de uma felicidade eterna, né? Buscando os contos medievais, e foram felizes para sempre. Então, essa criança,
ela passa a receber uma atenção redobrada como para garantir o futuro. Aliás, nós poderíamos dizer que Freud, em um artigo, em um ensaio sobre o narcisismo, ele acabou sendo profético. Não é? É bem verdade que a criança não recebeu, né, tudo de imediato. Isso vai se transformar com o passar dos anos. Mas Freud escreveu, Sua Majestade o bebê. Né? Então, Sua Majestade é a criança, porque nós estamos vivendo a infantocracia, né, nos dias que correm. Então, observem que o papel da mulher vai mudar substancialmente. Por quê? Ora, observem que a Revolução Francesa criou um impasse, difícil de ser resolvido, porque era um princípio da Revolução a igualdade. Então, dentro da construção da cidadania, esse princípio era regido pela igualdade. Ora, a igualdade entre homens e mulheres. Mas era muito isso, era demais. Para uma família que até então foi construída e constituída de forma verticalizada, né? Era uma família do patriarcado que reproduzia o modelo social e político de então e o espaço religioso, por que não? Então, era a figura, né, de Deus Pai, né, no espaço religioso, as monarquias absolutistas, então o rei, que simbolizava o poder político, e no espaço doméstico a figura do pai. Então, estava aí constituído o patriarcado, né? Então, nós tínhamos uma organização verticalizada da família pré-moderna. E ela vai se perpetuar, né, ela vai se reproduzir na família, né, burguesa nuclear. Porque, no que pese à igualdade, eles resolveram esse impasse, né, de dar direitos iguais para homens e mulheres da seguinte forma. Eles encontraram um escapismo. A mulher tem função diferente. A funcionalidade feminina de parir, de nascer com as ancas largas, de amamentar o seu filho. Então, ela passava a ter um papel, uma função diferente. Então, não podia, né, ficar na mesma situação do homem em função tão somente da sua funcionalidade. Então, nós vamos ter, e a mulher vai mudar sim, a mulher agora é mãe, né? Porque cabia a ela o importantíssimo papel de educar o filho. Isso não vai ser compartilhado pelo pai. Então, o pai era para a governança externa e a mãe, ou a mulher, para a governança doméstica. Ela seria responsável de ser articuladora entre os outros espaços, especialmente a escola e família. E caberia a ela a educação dos filhos. Né? Mas aí vem a Segunda Guerra Mundial. E nós vamos perceber que vai se desenhando um novo modelo familiar na Segunda Grande Guerra. Isso especialmente vai acontecer no território europeu, e é compreensível. Ali foi o teatro do conflito. E o que nós tivemos naquele conflito foi a morte de um contingente expressivo, né, da população masculina. Porque a guerra era, né, restrita praticamente ao universo masculino. Por isso mesmo, o maior contingente de vítimas desse conflito foi do sexo masculino. Ora, então surgiu uma outra função para essa mulher a partir da Segunda Guerra Mundial. O seu companheiro ia para o campo de batalha e cabia à figura feminina, agora, além do papel de mãe, o papel de mantenedora da família. Então, ela foi para as fábricas, foi para o comércio, ela começou a trabalhar. E esse gosto, né, dessa autonomia e do rompimento da invisibilidade, né, vai fazer com que, gradualmente, isso resulte nas transformações profundas que nós tivemos a partir dos anos 60, com a Revolução Feminista. Né? Então, o que nós vamos ver nesse momento é que algumas mulheres não voltaram para casa, no sentido da governança tão somente doméstica, porque perderam os seus companheiros. Então, elas tinham que continuar trabalhando para manter a família. Né? E aí, outras mulheres começaram a entrar no universo, né, do trabalho. Então, o que nós tivemos aí foi um rompimento, né, dessa governança doméstica e o sonho da mulher dessa governança no campo público. Ela não queria tão somente o espaço doméstico, o espaço privado. Então, é a mulher que vai estudar, que vai trabalhar e vai fazer conquistas em vários campos. Né? Então, inclusive na área política,
Isso, naturalmente, teria que acontecer. Eu não posso deixar de recomendar a leitura das questões de 817 até 822 no Livro dos Espíritos, que de forma inequívoca, lá na segunda metade, no início da segunda metade do século XIX, preconiza, né, e essa sociedade organizada com direitos iguais. Mas observem que foram tantos anos de patriarcado, tantos anos de opressão e repressão, que nós tivemos uma mudança muito profunda, né, na organização familiar. E nós chamamos essa família, que nós chegamos agora, de família pluralista ou família pós-moderna. Observem que família pluralista se adequa a essa nova realidade em função das várias formas de organização familiar que nós temos hoje, né? Nos anos 60, 50, o casamento ainda era visto, no iniciozinho dos anos 60, como uma instituição indissolúvel. Muitos casamentos infelizes eram sustentados em função dos preceitos religiosos. As pessoas não estavam bem na relação conjugal, mas conservavam o casamento em função dos rigores, né, vigentes então. Porque essa família, na verdade, é uma família do patriarcado ainda, né? É uma família que tem um chefe, o chefe na figura masculina e a base representada pelos filhos e pela mulher. Então, o que nós vamos ver é esse rompimento desse modelo. E a família sai da verticalidade nos anos 60 e ela vai ganhando horizontalidade. Então, nós vamos ter família pluralista exatamente em função da multiplicidade de formas familiares que nós temos hoje. Se vocês nunca pararam para pensar na quantidade de famílias, né, e essa é a grande revolução dos anos 60, os casamentos deixaram de ser indissolúveis, né, e aí nós tivemos o seguinte fenômeno: as uniões eram rompidas e as famílias se reconstituíam. Se eu perguntar a vocês, se eu indagasse individualmente aqui, qual o tipo de família dominante hoje, muito provavelmente vocês responderiam equivocadamente, como eu fazia até pesquisar sobre o assunto, que o tipo de família predominante no mundo moderno é a família nuclear. A família formada por pai, mãe e filhos. Pasmem vocês, em nosso país, essa família deixou de ser dominante desde o ano 2012. Não mais é a família dominante em nosso país. Não é a família nuclear. Só para que nós tenhamos uma noção, né, da revolução representada aí pelos anos 60. Então, o que nós tivemos, na verdade, foi a reconstituição de famílias, a formação de novos tipos familiares, o surgimento de novos tipos familiares. Vejamos alguns deles. Famílias monoparentais. As famílias, né, terminam, ou os casais terminam a relação, e aí a prole vai ficar com a mãe ou com o pai. Antigamente, normalmente era a mulher que ficava com os filhos. Hoje, é mais ou menos equilibrado o número de pais que ficam com a responsabilidade dos filhos. Então, essa família é a família monoparental. Famílias reconstituídas. É a família que se desfaz e o casal forma uma nova família. Então, a esposa encontra um novo companheiro ou uma companheira. O esposo encontra uma outra companheira ou então um companheiro. Quando eles têm filhos, nessa nova relação que se estabelece, que é a família reconstituída, eles levam os seus filhos. Então, nós vamos ter o esposo, a esposa, cada um trazendo um filho. E aí, eles juntos têm um outro filho. E aí, essa família ganha complexidade. Vocês não imaginam quão profunda foi essa mudança que eu acabei de descrever. Observe, essas famílias monoparentais, as famílias reconstituídas em diversas bases, né, são várias as formas. No Brasil nós temos 19 modelos de famílias diferentes, né? Então, essas famílias, elas passam a viver um conflito de autoridade e passam a conviver com a culpa que os pais sentem em função da ausência
porque tem que ir para o mercado de trabalho. Então vejamos o primeiro fato, né? É que quando vem um pai, uma mãe, cada um com um filho do casamento, e junto eles têm um outro filho, a autoridade, que é uma coisa importantíssima de ser exercida, não estamos falando do autoritarismo vigente no patriarcado, mas a autoridade, que é uma conquista moral, que estabelece regras, que estabelece limites, que é condição sine qua non para uma família saudável. Nós vamos sustentar isso aqui no curso do nosso trabalho. Então, veja que nós passamos a conviver com uma crise de autoridade. Porque quem vai dar a regra da família? É o pai? É o padrasto? É a mãe? É a madrasta? Como é que fica essa relação de responsabilidade direta de autoridade? Então, é o que nós identificamos como crise de autoridade. Eu li, há cerca de uns 10 anos, eu acho, uma matéria no jornal A Folha de São Paulo, por conta da comemoração do Dia dos Pais, né? Então, o artigo foi muito interessante, porque eles fizeram homenagem não a partir do olhar do pai, mas o olhar dos filhos. E eles entrevistaram várias crianças. E eu me lembro, porque me marcou muito. Eu vi isso assim com um olhar difuso, melancólico, né? Um garotinho que ainda não tinha completado 5 anos, né? E aí, perguntado acerca da relação da família, como era a família dele, ele disse assim, na linguagem infantil: eu tinha um pai e tinha uma mãe. E aí, minha mãe foi embora e eu fui com ela. E ela arranjou um novo pai para mim. E meu pai ficou lá, em casa, sozinho, não tem outra mulher, mas ficou com o cachorro. Mas, quer dizer, na cabeça da criança, pelo menos o pai ficou com o cachorrinho da família, né? Ele ficou consolado porque o pai não ficou só. Então, a quem ele vai responder? É isso que nós chamamos de crise de autoridade. E isso, em grande parte, explica o adoecimento, né, do mundo contemporâneo. Essa falta de referência, né? Como é, por favor, não pensem que eu estou aqui afirmando, não é essa a proposta e não é isso, não é esse o fato, que essas famílias reconstituídas, elas acabam sendo um problema. O que nós estamos enfatizando é que, como é um fenômeno novo, o novo nós temos dificuldade de sabermos lidar, né? Lidar com a nova realidade. Então, há necessidade de repensar. Até porque, associado a esse fato, vem uma coisa muito mais importante, que aquela mulher, mãe, que era responsável pela educação do filho, que na verdade a educação não é responsabilidade feminina, é responsabilidade do casal, é do pai e da mãe, né? Nós vamos perceber que essa mãe que vai para o mundo do trabalho, ela passa a sentir uma culpa, e não se fundamenta isso, porque não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo que se fica em família que vai dar a resposta adequada, mas ela sente uma certa culpa porque agora o filho está, né, sozinho, ela não está acompanhando o desenvolvimento do seu filho, né, se esquecendo que essa responsabilidade também é uma responsabilidade paterna. Então, quando o casal está bem estruturado, bem harmonizado, eles resolvem isso muito tranquilamente. Porque algumas pesquisas indicam que bastaria 7 minutos, né, de uma vivência intensa com os filhos para que as questões pudessem ser sanadas, né? Então, essa a qualidade do tempo experimentado em família que vai dar, né, a nota acerca da estruturação ou da organização dessa família. Essa família que se estrutura, então, ela passa a ser identificada como família da permissividade ou do indiferentismo. Então, nós levantamos uma bandeira infeliz. Educar é nunca dizer não. Educar é não estabelecer limites. Então, eu vou pegar aqui as duas referências, as duas últimas famílias, para que nós possamos construir aqui uma dialética, né? Lá vamos nós. A família, né, nuclear burguesa, que é a família do autoritarismo, e a família do indiferentismo ou da permissividade, que é a família pós-moderna, é a família de hoje. É claro que algumas famílias ainda são patriarcais, né? Mas predomina as famílias do indiferentismo ou da permissividade.
Então, essa primeira família é a tese. É evidentemente que nós não podemos defender uma relação familiar embasada no autoritarismo. Então, ela tinha naturalmente que se extinguir, né? Ela deve desaparecer. Mas foram tantos anos de opressão que nós tivemos a antítese, né, transbordando. Então foi uma experiência tão inovadora que nós ainda estamos analisando o que está ocorrendo. E não somos capazes ainda de avaliarmos com precisão os efeitos dessa mudança. Depois nós, naturalmente, iremos para a síntese. Então, a tese, a antítese, a síntese. Nós gostaríamos, inclusive, de recomendar, para quem ainda não leu, um livro de Rosando Kingsley, né? Pequenininho, quase um opúsculo, fácil de ler. Não é um livro espírita, ele escreveu como psicólogo, ele já esteve aqui em nossa cidade fazendo palestra na Semana Espírita. Então, o Dr. Rosando escreveu um livro chamado Help, por favor, me eduque. Ele chama essa família tese de família quartel, né? Que é a família do autoritarismo. A família antítese, ele chama de família hotel. Eu não sei se isso foi ele quem criou, mas eu achei muito, muito bacana, né? Para definir a realidade hoje. Que é a família hotel, onde todo mundo entra e sai, né? E os filhos são particularmente exigentes, tirânicos, pequenos reizinhos, né? Que estabelecem as regras, né, que devem viger dentro da família. Por isso que nós falamos há pouco que nós estaremos vivendo a infantocracia, né? A família estruturada e organizada, né, em torno dessa criança, em função da transformação da família e em função dessa culpa que alguns pais sentem por não conviverem com os filhos. Um outro fenômeno que nós passamos a ter foi a transferência para outras instâncias, né, da relação de cuidar, né, dos filhos. Eu imagino que dentro de alguns anos nós vamos ter hospitais e escolas. Eu não estou falando de hospitais, escola de faculdade de medicina. É hospital escola no sentido que as mulheres vão parir na escola. Porque os meninos chegam cada vez mais novos. 1 ano, 2, já chegam na creche, escola, chegam de fralda, né? E aí nós estamos vivendo um fenômeno muito interessante, falo como educadora, né? É um fenômeno interessante, porque a socialização primária da criança é função da família, porque conceitos morais, valores éticos, quem passa e quem reproduz é a família. A escola, evidentemente, vai consolidar esses valores, mas a escola é uma área de socialização secundária, que é a responsabilidade intelectual, né? Então nós vamos ter ali a formação intelectual. E o que nós vemos é que com essas crianças entrando cada vez mais cedo, é que está acontecendo naturalmente uma transferência da socialização primária para a escola. E aí a coisa não está funcionando. E nós ficamos assustados quando nós nos deparamos com a quantidade excessiva de crianças, né, adolescentes, jovens, que não souberam ou não tiveram esses limites estabelecidos em família. Eles pedem socorro. Eu achei muito feliz também o título do livro do Rossandro, Help, por favor, me eduque. Né? Então, observem que essas crianças que estão chegando tão cedo na escola, sem essa socialização primária consolidada, nós não vamos ter relação de respeito saudável. São crianças que, por não receberem esses valores, evidentemente, gente, que nós estamos falando de forma genérica, é claro. Felizmente existem as famílias bênçãos, né, do ponto de vista espírita, nós a identificamos assim, que são famílias harmonizadas, estruturadas, dentro daquela síntese que nós vamos falar aqui no final. Então, o que nós vimos, né, a partir dessas transformações, foram crianças que chegaram e estão chegando na escola com uma série de problemas. Que se tem aqui educadores, entende muito o que eu estou falando aqui nesse momento. É que nós temos os conselhos de classe para avaliarmos o desempenho dos meninos. Então os professores se reúnem e nós falamos, né? Olha, fulano está assim, o desempenho não está condizente, não faz exercício, enfim. Nós fazemos uma avaliação pedagógica. Mas quando nós começamos a dar um depoimento sobre os alunos,
Normalmente o coordenador ou psicólogo da escola responde assim, olha, mas ele tem laudo, então aborta, né, o nosso depoimento. Porque não adianta dizer nada, porque na verdade tem um laudo psiquiátrico, tem um laudo psicológico, aquela criança ou aquele adolescente já foi encaminhado, né, para uma outra instância cuidadora, que é o divã do analista, né? E aí nós não podemos prosseguir com o nosso depoimento. Eu até já adotei uma tática de sobrevivência, para não perder meu latim. Eu pergunto, tem laudo? Quando falo o nome do meu, eu falo, tem laudo? Porque eu não preciso fazer depoimento nenhum, né? Quando eu digo assim é para radicalizar, mas na verdade a gente comenta, né, faz a observação de chamar os pais, de fazer reforço, etc. Mas enfim, essa família que está aí, eu gostaria de lembrar que não é uma família que está vivendo uma crise, que não é uma família que está vivendo um processo de desagregação. Na verdade, o que nós chamamos de afrouxamento dos laços familiares, de crise familiar, nada mais é do que um processo de mudança muito profunda. A família fratura-se, decompõe-se, recompõe-se, mas ela resiste. É só olharmos o que está lá na questão 774 do Livro dos Espíritos. Não é? Lá, os Espíritos informam que quis Deus que nós aprendêssemos a conviver, a nos amar em família. Então, a família é o grande laboratório. Na ótica espírita, não é encontro de corpos, é encontro, reencontro de espíritos, muitas vezes comprometidos no passado. E que pediram sim. Ninguém nasce por acidente de percurso em uma determinada família. Foi a família que nós escolhemos nascer. É o nosso grande laboratório para o nosso progresso espiritual, para o nosso avanço. Então, a família que nós temos é a família que nós necessitamos. E ela vai fortalecer, se não tenha dúvida. É apenas um momento de transformação que nós estamos com dificuldade, muitas vezes, de lidar com ela. Né? Porque na questão subsequente, a 775, Kardec indaga o que significaria o afrouxamento dos laços de família. E a resposta é bem objetiva, o recrudescimento do egoísmo. Então, nós estamos nesse grande laboratório chamado família, passando por esse processo enorme de transformação. E nós poderíamos definir família hoje de que jeito? Considerando que existem 19 modalidades de família, né? Só em nosso país. Né? Então, observem, é um grupo de pessoas que se unem pelo amor, pela afinidade. O que sustenta a família? Qual deve ser o alimento de uma família? O amor. Só faz sentido se tiver amor. Esse amor deve ser o elo da família. É o amor que dá unidade a esse núcleo familiar. Né? E aí, o resto vem como produto ou subproduto do amor, compreensão, respeito, afetividade, empatia, essas coisas todas fazem parte desse processo. Né? Então, o que nós estamos precisando nesse momento é refletirmos com outro olhar, o olhar dessas transformações, porque ainda tem uma outra coisinha, que é exatamente a revolução tecnológica. Nós não podemos falar das transformações, né, sem falarmos da revolução tecnológica que nós estamos assistindo. Observem que a família até os anos 50 era uma família que recebia pouca influência externa. Né? A influência externa sobre a família era mínima. Né? Mas hoje, a gente não dá conta da influência externa na família. Todo mundo tem o seu celularzinho, e aí a gente vê isso reiteradas vezes, que às vezes a gente chega cansado do trabalho, exausto, cheio de problemas, foi um dia estafante, e o menino reclama, o adolescente reclama, e a gente entrega um celular bem bacana, cheio de aplicativos, e aí entrega um tablet, e o menino se envolve de tal forma, e nós relaxamos, para nós mesmos ficarmos nas nossas redes sociais, assistindo a televisão, não sei se usa mais ler jornais, né? Eu ainda leio, ler jornal, enfim, um pouco de sossego, é o que eu estou querendo quando eu volto para o meu lar.
e a gente não avalia o efeito dessas mudanças ainda. E, por favor, não entenda que eu estou aqui preconizando que essas inovações não são positivas, não é isso. É que o novo sempre abala, e nós estamos vivendo o paroxismo do novo, né? E nós não estamos sabendo lidar com isso, né? E aí o que nós observamos, e eu vou dizer para vocês que a semana, há mais ou menos um mês, eu estive 3 semanas, um mês no máximo, eu estive em algumas cidades mineiras fazendo palestra. Eu fui fazer uma palestra na Semana Espírita de uma determinada cidade, e ao final eles nos convidaram para jantar. Eu tive que retornar, pegar um ônibus às 3 horas da manhã, e eles falaram, não, a gente fica lá no jantar, era o aniversário do presidente do centro, e aí quando der a hora de pegar um ônibus, nós vamos levar você para a rodoviária. E lá fui eu. Eu durmo 8, 8 e meia, 9, quando eu faço palestra eu durmo 9. Lá fui eu imaginando esse programa. Mas foi uma aula, porque lá chegando eu encontrei um casal jovem. O esposo devia estar na faixa de uns 36, 37 anos, e a esposa mais ou menos ali por volta dos 30 anos. E eles tinham 2 filhos, um menininho que eu acredito que devia ter uns 6, 7 anos, e uma menininha de uns 2 anos, 2 anos e meio no máximo. E a menininha estava no colo da mãe, que quando nós chegamos, eles estavam na palestra e se deslocaram da palestra para casa. Então, ela estava com a garotinha no colo, e a garotinha com um celular desses, assim, uns iPhones de última geração na mão. E eu olhei assim, assustada, eu me assusto, né, que eu sou uma pessoa antiga. Eu olhei assustado, o que fazia uma garotinha de 2 anos, mais ou menos, às 11 horas da noite, com o celular na mão. E o interessante é que ela estava morta de sono. E por 3 vezes o pai tentou tomar o celular, porque ela caía a cabecinha junto ao seio da mãe. E aí parecia que ela tinha tomado um choque. Ela se assustava e grudava no celular. E acho que já nasce assim com o dedinho, né? Passando a vida, né? Isso aqui eu não gosto, a gente passa, isso aqui é ruim, né? E a gente não educa para frustração, não sabe dizer não, dá o celular da última geração. Uma irmã minha, depois que eu emprestei o livro do Rossanto para ela, ela tem uma filha de 4 anos que não tem celular ainda, porque os irmãos ganharam com 3 anos. E aí ela, para não negar o celular, falou, é sua tia que falou que você não pode ter um celular. Pergunte a ela com quantos anos você pode ter um smartphone. E aí no aniversário ela foi, né, nos 5 anos, tia Big, por que eu não posso ganhar? E quando é que eu vou ganhar? Eu falei, ó, porque você não pode é muito complicado, mas eu vou tentar te explicar. Agora a idade eu vou te dizer, com 14 anos, 15 você ganha, né? Ela regalou o olho, é claro que a mãe não vai resistir à pressão, né? Mas veja que essa garotinha estava com o celular às 23 horas. E eu não resisti, gente, eu fiquei com a vergonha depois, sabe? Mas eu não sei se a vergonha devia ser minha ou da mãe, porque eu não resisti, me aproximei dela. E falei com ela, mas olha, você já leu assim sobre os efeitos que essa coisa faz na qualidade de sono, né? Faz na saúde, né? Procura um oftalmologista aí para você ver o que faz. Mas assim, de forma educada, mas a ideia da conversa era essa. Aí ela disse assim, mas como que eu posso deixar ela sem o celular? Se ela já está numa escola e não tem livro nem nada. É um tablet, a escola que ela estuda. E ela vai ser alfabetizada usando o tablet. Eu falei, a Finlândia chegou ao Brasil, né? E aí, fazer o quê, né? Fazer o quê? Ela tentou depois, mais uma vez, tomar o celular, e até que a menina desmaiou, né? E o celular caiu no colo dela, do colo da criança. Nesse livro de Rossandro, ele reproduz um fragmento de uma reportagem com Bill Gates. Bill Gates, o primo da gente, tem um pouquinho de dinheiro. E Bill Gates, nessa entrevista a um jornal britânico, ele disse que os filhos só ganhavam um celular aos 14 anos de idade. Ele tem 3 filhos. Até aprendi essa abobrinha, né? Por conta da entrevista. Ele afirmou que ele tinha 3 filhos e os 3 filhos só ganharam um aparelho aos 14 anos de idade.
Eu quero o quê? Que não foi por falta de dinheiro, né? Que ele não deu esse celular antes para os filhos. E ele falou que ouviu dos filhos dele a seguinte conversa: mas meu pai, o mundo inteiro tem celular, todos os meus colegas têm, todo mundo que eu conheço tem celular, só eu que não tenho. E a resposta dele para as 3 situações foi: é que o resto do mundo não é meu filho, seus amigos não são meus filhos, você é meu filho, você só vai ter celular aos 14 anos, com regras. Tem horário de dormir, o celular dorme, não entra no quarto, não vem para a mesa. Já viram? É só entrar no restaurante, eu fico impressionada que as pessoas não olham o que comem. Na cidade de Bruxelas já tem pista, né, para transeunte com o celular, para quem vai da direita e quem vai na esquerda, para não bater um no outro, que estava acontecendo acidente, né? As pessoas não se desconectam, ficam conectadas o tempo todo. Uma super excitação com esse negócio na mão. Eu queria trazer uma outra informação, e essa eu recomendo para os pais, aqueles que serão pais, porque tem muita gente jovem aí na plateia. O site do El País não tem um mês que trouxe uma matéria extensa, falando algumas coisas sobre os efeitos. Eu não vou aqui gastar nosso tempo, que já está se esgotando, mas eu recomendo a leitura, é no site do jornal El País Brasil. Mas eu queria pensar uma informaçãozinha deste tamanho que tem lá no meio de uma matéria extensa, né? No Vale do Silício, o principal centro de produção de ciência e tecnologia do mundo, o mais importante, né, tecnopolo do planeta, o berço da internet, lá onde nós temos a maior concentração de gênios do planeta na área de informática, que nós temos a sede das grandes empresas nessa área, não tem um único executivo, me permitam repetir, um único executivo que tenha filhos estudando em escolas que têm uso de tecnologia moderna. Todos os filhos de cientistas dentro dessa área, no Tecnopolo, e de executivo dessa área, não matriculam filhos que usam tablet, computador, notebook, só matricula filho em escola tradicional. Será por quê? Não é instigante que esses homens que têm interesse de vender isso para a gente não matriculem seus filhos? Não estou inventando não, viu? Por favor, está na Tribuna Espírita. Eu li isso no site do El País. Até anotei o nome dos livros que eles citaram lá para ler depois quando tiver tradução aqui em português. Então, essa outra mudança nós não poderíamos deixar de citar, porque o mundo agora está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Então, nós temos essa outra mudança que está incorporando, né, ou está sendo incorporada a essa realidade. Então, são tantas mudanças. Eu até quero compartilhar com vocês alguns dados sobre casamentos e divórcios no Brasil, para a gente entender essas famílias reconstituídas e monoparentais. Eu deveria ter dito isso antes, mas ainda é oportuno dizer. No Brasil, no ano 2016, nós tivemos a realização de 1.090.000 casamentos. Foi muita gente casando, né? Olha que mudança interessante. Nesse álbum de família que eu sugeri que vocês olhassem, provavelmente os nossos bisavós se casaram com 14, 15 anos, né? As mulheres se casavam com 14, 15 anos, entravam na puberdade e casavam. 14, 15, 16 anos. Os homens se casavam com 18, 19 anos. A longevidade era em torno de 38 anos, em média, né? E os casamentos eram precoces. Hoje, a média de idade masculina para casar em nosso país é de 30 anos. Os homens se casam aos 30. As mulheres, em média, com 28 anos de idade. Os filhos vêm quando a mulher está com 32. Né? E aí, o divórcio. Houve uma queda em relação ao ano anterior, no que pese 1.090.000, o casamento, né, tem um número expressivo, mas os casamentos caíram 3,7% em relação a 2015.
Não existem dados disponíveis para 2017. Então, divórcio. Nós tivemos 377 mil divórcios em 2016. Mas, em relação ao divórcio, houve um aumento de 4,7%. E para vocês avaliarem a situação de vocês, os homens se divorciam, em média, com 43 anos, as mulheres com 40, e os casamentos duram, no Brasil, em média, 15 anos. Tá? Esses são números que expressam as transformações que começaram a ser construídas, né? E esse novo desenho da família a partir dos anos 60. Conforme eu disse, a antítese é o quartel, ou a tese é o quartel, a antítese, né, é o hotel, e nós vamos andar para a síntese. E a síntese há de ser essa família preconizada pela doutrina espírita. É a família lar. A família embasada no respeito, no carinho, na autoridade, que não é imposição, é uma conquista moral. Daí a nossa dificuldade, porque no processo de educação, exige-se o processo de autoeducação. Gandhi falou com muita precisão, né? O exemplo não é uma forma de educar, é a única forma de educar. Então exige de cada um de nós o esforço da autotransformação, para nos transformarmos em referência. Mas nós não podemos perder de vista nunca que a família é a possibilidade de encontro e reencontro. E nós devemos fazer um esforço para não transformar isso em desencontro. São compromissos que nós assumimos no mundo espiritual, muitas vezes. Né? Se é um encontro, são compromissos que nós estamos construindo para o futuro. Né? Então, é trazer esse olhar reencarnacionista, esse olhar que Jesus nos trouxe naquele encontro memorável, quando ele estava ali com uma multidão, e vieram ter com ele dizendo que lá fora a sua mãe e os seus irmãos o chamavam. E ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, eu vejo essas transformações, salvo o melhor juízo, todas essas transformações exatamente dentro da linha de raciocínio da família preconizada por Jesus e abraçada, acolhida pela doutrina espírita. Porque, na verdade, se somos todos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos. Daí a instigante pergunta de Jesus: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É a família universal que Jesus nos fala e antecipa. Mas nós ainda precisamos aprender a viver na nossa família nuclear e ampliar esse companheirismo, essa compreensão, esse respeito para aqueles que estão conosco na família ampliada. E darmos o melhor de nós mesmos na construção dessa síntese, embasada na autoridade moral, porque não se esqueçam disso nunca. Nenhuma rede social substitui o abraço de um pai, o abraço de uma mãe. Nenhuma rede social, nenhum instrumento, por mais extraordinário que ele seja, tem um significado que chegue minimamente próximo a uma relação saudável em família, a um amor regendo essa relação. É como a parábola do filho pródigo. É exatamente esse colo, esse aconchego, esse retorno aos braços do Pai. Então, que nós possamos refletir. Evidentemente que o assunto é tão amplo e acaba ficando assim cheio de recortes, porque são muitos detalhes a serem lembrados. Mas, quiçá, numa outra oportunidade, nós poderemos refletir mais a miúde, porque esse tema é sempre importante. Eu não poderia encerrar de outra forma, senão retomando um texto escrito por minha irmã, com minha contribuição, mas a maior parte é dela, que é Casa e Lar, porque o que nós esperamos é exatamente a construção do lar. Casa é construção de tijolo e cimento. Lar é construção de valores e princípios. Casa é o local em que nós nos abrigamos do frio, do calor, da chuva. O lar é o lugar em que nós nos abrigamos
do medo, da dor e da solidão. Casa é um lugar que nós retardamos o nosso retorno e antecipamos a nossa saída, porque ali nós vivemos em eterno conflito. Lar é o lugar em que nós antecipamos o nosso retorno e retardamos a nossa saída, porque ali é o local do nosso acolhimento, é o lugar da afetividade, é a nossa zona de pertencimento. Casa é o local em que nós plantamos lágrimas. Lar é o local em que nós colhemos sorrisos. Casa é um centro de azedume e destrato. O lar é o local da alegria. Casa é o lugar em que nós disseminamos os problemas e nós, separadamente e em embates constantes, não pensamos coletivamente na possibilidade das suas soluções. Em um lar, evidentemente, os problemas existem, mas nós buscamos coletivamente, com respeito, a solução dos mesmos. Casa é um lugar em que as pessoas desdenham dos nossos sonhos. Lar é o local em que nós aprendemos a sonhar juntos. Casa é o nó que nos oprime. Lar é o ninho que nos aconchega. Se eventualmente vocês pensam que daqui a pouco estarão retornando para a casa de vocês, façam um esforço e transformem essa casa em um lar. Mas nunca se esqueçam que para ser um lar verdadeiro, para ser um ninho, para ser a zona de conforto, para ser o lugar dos sonhos sonhados juntos, é necessário que o convidado por excelência seja Jesus. Muita paz.